Mas sobre a questão do uso de andadores, que é proibida a venda dos andadores, mas a gente ainda vê muita gente falando e usando, né? E o porquê na parte, pensando na parte biomecânica do bebê, o porquê não usar o andador. Porque a gente, né, pelo pediatra, ele falou, causa muito acidente, porque a criança pega velocidade com aquilo, e não é aquilo que vai fazer ela aprender a andar, mas pensando na biomecânica, quais são os malefícios do andador? Então, na verdade, houve uma proibição num dado momento dos andadores, se eu não me engano, em 2013 derrubaram essa proibição, e hoje ela é um projeto de lei que tramita aí, né? Eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro pediátrico, e o maior índice de traumatismo craniano que existe em atendimento de pronto-socorro pediátrico é trauma por andador. E o que acontece? O andador, ele tem uma cerca, assim, são muitos os riscos. A gente tem um risco aí, óbvio, que todo mundo diz, que é o de acidentes através da rodinha do andador, né? Então, todo mundo já viu vídeo de criança indo pra rua com andador. A gente tem muito acidente com fogão, porque a criança vai ali até o fogão e puxa uma panela, põe a mão no fogo. A gente tem muito acidente de escada. Então, 1 degrau, 2 degraus, é o suficiente para essa criança deslizar e ficar de ponta cabeça, bater a cabeça. A gente tem muito acidente com piscina, de crianças que se afogam com o andador. Então, é muito sério nesse sentido, mas biomecanicamente falando, a gente está falando de uma criança que não tem um quadril pronto para ser colocado em pé, então até que essa criança se coloque em pé, esse quadril está solto em cerca de 6 partes. Então, quando você pensa num esqueleto, toda aquela parte do quadril, ela está todinha solta. Né? Então, a criança começa a se colocar em pé nessa fase linda da Gigi, de se colocar em pé, dar passo de lado, e ela vai ganhando as consolidações, os ligamentos, a musculatura, tudo que vai sustentar esse quadril. Se a gente pega esse bebê e a gente vê, Fabi, eu fico assim horrorizada, tem gente colocando bebê em andador com 4 meses. A criança acabou de ganhar a aquisição na régua lá do controle cervical, e a gente está esperando que ela tenha um apoio de pé. E aí a gente coloca aquela criança e ela consolida aquele quadril totalmente instável. E, Lígia, mas eu coloco e ele sai andando, né? Ele gosta. Como é que essa criança para em pé se ela não está pronta? À base de reflexos, à base de compensações posturais. São crianças que ficam muito na ponta de pé depois. Então, a gente não consegue ter uma marcha legal depois dessa criança. Essa é a criança que não tem reação de proteção. E aí, o que acontece dentro do consumismo que existe hoje em dia? É a mochilinha que põe para a criança cair de costas e não se machucar, é o capacetinho que põe na criança de borracha para a criança cair e não se machucar, no lugar da gente fazer a criança se proteger sozinha. Aprender a se proteger na hora de cair. E aí, acho que isso serve também, a gente tá falando do andador, mas serve também pros jumpers, para aqueles mesinhas estáticas, né, que o bebê, andador estático, né, que o bebê fica em pezinho. A gente tem que pensar que tudo que coloca o bebê em pé antes da hora não é legal pro bebê. Inclusive a mãe pôr o bebê em pé. A mãe pôr aquele negócio que põe na porta, tem um suspensório que as pessoas colocam, né? A própria fraldinha embaixo do braço, que os nossos avós usaram muito tempo, né? Passar a fraldinha embaixo do braço, né? Às vezes eu ouço os pais falando para mim, e a nossa coluna, como fica de segurar na mão? Eu falo, não fica, não é pra você estar segurando na mão da criança se ela não tá pronta, né? Então, quando a gente coloca a criança em qualquer aparato, enfim, que coloque ela em pé sem que ela tenha se colocado em pé, a gente está causando ali um avanço biomecânico sem ela estar pronta. Entendi. Então, fica a dica aí, gente. O que a gente pode fazer desde recém-nascido para incentivar positivamente o desenvolvimento do bebê? Eu acho que aquela frase que muita gente fala, assim, é muito importante, que o menos é mais. Né? Então, primeiro a gente enxergar o bebê como um ser humano que vai mostrar pra gente se alguma coisa estiver errada e a gente ter esse olhar atento de sinal de alerta. Então, é óbvio que é super comum e é normal um bebê chorar bastante. Sim. É normal o bebê dormir pouco, né? Assim, dormir pouco que eu digo assim, durante a noite acordar várias vezes, é normal o bebê querer colo, tudo isso é normal. Né? A gente tá falando de um ser humano, como a gente citou anteriormente, que precisa da gente como cuidador. Mas um bebê que você coloca de barriga para baixo, ele só chora. Um bebê que não tolera ficar no chão. Um bebê que você põe de lado, ele reclama. Um bebê que tem uma tensão no braço. Um bebê que não levanta o pescoço. Um bebê que tem uma disfunção na mamada, que é o primeiro sinal que esse bebê dá de que alguma coisa está errada. Então, todo esse cenário, ele tem que ser observado. A gente tem que sair dessa cultura do tratamento e ter um olhar atento para a prevenção. Porque a gente hoje tem consultórios de fisioterapia lotado de crianças de 5, de 6, de 7 anos, mas a gente não tem esse olhar antes para que essas crianças não cheguem nessas alterações. Eu acho que esse é o principal foco.
Sim. Até falei isso no meu vídeo quando a gente falou da Gigi, né? Que a gente, às vezes, tem esse olhar da fisioterapia só pra consertar. Conserto. Quando quebra um O braço, quando Leandro se falou isso. machuca. E aí a gente pensa na fisioterapia pra consertar, mas a gente não pensa na prevenção. Isso. E aí, às vezes, a gente passa por outras, por exemplo, no dentista, a gente vai lá pra fazer uma Preventivamente. limpeza, não sei o quê, pra prevenir. A gente não deixa só pra ir quando tem que fazer por um aparelho quando já tá torto. Não, a gente faz a prevenção. E às vezes a gente não tem esse olhar na questão da fisioterapia, E né? o foco que tá errado, Fabi, porque as pessoas focam muito na maternidade. Eu falo de novo, porque eu sou mãe também. Eu não tô aqui para fazer julgamento, né? Eu julgo a mim mesma todos os dias. Mas o foco da gente como mãe nesse primeiro ano de vida, ele é muito errado. A gente tá preocupada com onde vai fazer o enxoval. A gente tá preocupada com coisas, gente, coisas que eu pensei assim que eu ia usar e que eram de extrema importância, Sim. isso tudo cai por terra, entendeu? Então, o nosso foco fica em coisas assim, poxa, por que não focar na prevenção do bebê, no olhar atento? Não é procurar pelo em ovo, não é tentar arrumar problema, olhar o bebê com doença, não é, mas a gente tem um olhar atento para o que realmente importa, que é a saúde do bebê. Sim. E até falo mais, assim, quando eu comecei a desconfiar da Gigi, tudo, muita gente falava pra mim, é besteira, não é nada, não se preocupa à toa. E eu acho que não é se preocupar à toa. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de investigar, nem que seja pra ser à toa, pra ouvir não tem nada de errado. Mas se você tá sentindo que tem alguma coisa, vale a pena investigar. Porque se for alguma coisa, você descobre cedo, você tem a chance de tratar, de resolver. Então, eu acho que é nunca achar que é bobagem, sabe? Aqui fica até um elogio para vocês. Vocês levaram o tratamento da Gigi tudo com uma leveza muito grande, sabe? Então, assim, eu como profissional imaginei em vários momentos que o tratamento dela fosse demorar, que a gente fosse levar muito tempo. Até eu me surpreendi com a alta, né? Mas isso tem muita relação com a forma como vocês levaram. Assim, no sentido de estamos fazendo o que ela precisa, isso aqui não é nada demais, ela não está sofrendo, é um momento de diversão para ela e o problema foi resolvido, né? Isso é principal, né? Mas foi engraçado que quando a gente foi fazer a avaliação, eu tava com o Leandro falava pra mim que era bobagem, tá? Ele foi com essa, não, mas tudo bem, vamos lá. Mas não vai ser nada. E eu tava meio, não, tudo bem, tomara que não seja nada, tal. Foi lá, e aí passou que tinha a questão da língua, da tensão, tudo. Eu saí de lá e comecei a chorar. E o Leandro, por que você tá chorando? Porque eu tinha que ter percebido antes. Mãe, né? Se culpando sempre. Eu tinha que ter percebido antes. E ele falou assim, amor, eu achei ótimo. Eu falei, como assim você achou ótimo? Porque agora a gente descobriu o que é e mas foi isso que eu senti, é disso que eu tô falando. E aí foi aí que também deu uma virada na minha cabeça. Então vamos fazer o que precisa fazer e vamos resolver. E foi. Então isso. A gente foi levando depois de uma forma leve. Mas no primeiro momento foi um baque, né? Porque mães se culpam de uma forma que os pais não se culpam. Não, você tem que desencravar uma unha, a gente fica desesperada. Então tem essa conotação de estar levando num médico, de estar levando num profissional da saúde, uma criança que é saudável. Principalmente perante os mais velhos, tá? Os avós normalmente costumam ter essa... na minha época não tinha nada disso. Não, né? mas foi legal até pra nossa família, porque todo mundo falava isso. Nossa, nunca tinha ouvido falar isso, mas que legal. E eles viram a diferença, sabe? Não, a minha mãe, todo que tava ali perto. Eles falaram, caraca, Fabi, mas como em uma semana já deu uma diferença, ela começou a fazer isso. Então todo mundo viu a diferença. Aí antes todo mundo era bobagem, mas todo mundo viu e falou, nossa, que doido que na minha época não tinha isso. Mas é isso, né? A gente tá evoluindo, a medicina também tá evoluindo. E o legal de ver o conhecimento indo assim é porque eu tinha ali, eu sempre faço umas pesquisas com os pacientes da clínica e os pacientes que nos procuravam eram sempre assim, no começo, né, sei lá, 7, 8, 9 meses. E aí, conforme o conhecimento foi chegando, essas mães começaram a chegar, eu falo mães porque são 99% mães, os bebês começaram a chegar muito mais cedo. Então, com 4, 5 meses. E hoje, a gente pega os bebês direto da maternidade. Então, os pais vão pro centro lá pra gente avaliar com 1 mês, com 15 dias. O que isso significa? Significa que esses pais estão tendo esse olhar e a gente está gastando um tempo ínfimo para tratar essa criança, para ela ter um desenvolvimento livre depois. Então, isso é muito legal, esse conhecimento chegando, né? Não, isso que a gente, também essa questão que eu falei da culpa, né? Às vezes a gente tem algum problema na amamentação e a gente não pensa que o problema pode estar relacionado a alguma questão do bebê. A gente sempre põe a culpa na mãe. Porque não tem leite, porque isso, porque aquilo, porque o bico é invertido, enfim, às vezes não. Eu ouvi uma essa semana, eu ouvi uma essa semana que a mãe falou pra mim, em avaliação, eu não amamentei, eu perdi a amamentação logo no começo, mas o médico me explicou que é porque ele nasceu numa época de muito frio,
então ele não conseguiu mamar. Aí eu fiquei olhando e falei, o frio agora, não, nós vamos colocar na conta do frio também. Então a galera, o pessoal lá do norte, Gente, né, da Noruega, nunca vai amamentar. Gente, Como olha, assim? de verdade, assim, então fica sempre na conta da mãe, viu? E a gente sabe hoje que é 0,01% de casos que tem a ver com alguma coisa relacionada à mãe, né, o distúrbio da amamentação. Mas a gente sempre coloca, sempre a mãe que não consegue. Eu não conseguia amamentar, e às vezes é o bebê que não, né, é a frase que a gente mais ouve, eu não consegui. Eu não consegui amamentar. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.